Se liga no Enad! Se liga no Enad! Olá, está começando mais um Se Liga no Enad. E a nossa temática de hoje é desigualdade, gênero e inclusão no mundo do trabalho. Estamos aqui com duas professoras, a professora Maria Vitória Queija, do nosso curso de Direito, e a professora Fernanda Munhoz, do nosso curso de Psicologia. Ambas especialistas no tema. E aí eu quero começar com as minhas colegas, desejando boas-vindas ao nosso Se Liga do Enad, agradecendo já pela participação de vocês, né? E quero já passar a palavra para vocês a respeito dessa temática. Maria Vitória, qual o papel do Estado na promoção desse direito fundamental, que é do emprego, que é do trabalho? Quando a gente pensa no Estado, geralmente o que acaba acontecendo? Nós imaginamos o Estado como um conjunto de várias instituições, mas o Estado é muito mais do que isso. O Estado ele deve ser visto como garantidor, como o eixo da estruturação de toda a sociedade. Quando a gente pensa nos direitos fundamentais, a nossa Constituição Federal, por exemplo, de 1988, estabelece no artigo 5º quais são os direitos individuais e no artigo 6º quais são os direitos sociais. E, vendo isso, o Estado ele tem a função de promover políticas sociais, mas não políticas sociais de governo, e sim políticas sociais de Estado que se perpetuem e se transformem também com o caminhar do tempo. O grande problema que a gente vê quando trata dos direitos fundamentais no Brasil é existir a lei e a sua não aplicabilidade. E isso gera exclusão social. Na nossa sociedade atual, que é uma sociedade informatizada, qual que é o grande problema, por exemplo, no mercado de trabalho? A exclusão, inclusive a exclusão digital. Quando a gente pega e conversa sobre o mundo do trabalho no século XXI, nós estamos virando uma grande página na história que não é a primeira página que se vira, mas também uma página que já foi virada lá na Revolução Industrial, em todas as revoluções de caráter econômico que a gente viu. E são tantas transformações, há menos de uma década, a discussão, por exemplo, das novas formas de trabalho. Aliás, eu acho que foi a partir de 2017, com a reforma da Previdência, que isso veio muito forte, né? A uberização do trabalho, né? E com o intuito, sem dúvida, de incluir. Qual é a tua opinião sobre esse processo, essas transformações nas relações de trabalho? O direito do trabalho, que existe, inclusive, para proteger o trabalhador, inclusive para criar uma igualdade entre o capital e o trabalho, ele passou por diversas transformações de caráter tecnológico. Se a gente for verificar, a partir de 2017, quando ocorreu a reforma trabalhista, em 2015 a gente teve a reforma da Previdência, que tem uma repercussão muito grande quando a gente pega e fala de políticas públicas. Porque os direitos sociais, eles vão envolver educação, moradia, previdência, trabalho, lazer. E aí o que acontece? Em 2017, com a reforma, se instituiu de forma legal, por exemplo, o teletrabalho, o que a gente costuma chamar home office, que durante a pandemia acabou sendo mais difundido. A gente tem a questão da uberização do trabalhador por aplicativo, a tal da gig economia, né? A economia do bico, economia do freelancer, conforme o extrato social que a gente esteja conversando. Na minha opinião, é muito complicado, é muito confuso pegar e falar que o direito do trabalho que nós encontramos na CLT, no Vademecum, que está aqui colocado na mesa, que envolve pessoalidade, que envolve não eventualidade, a existência de uma subordinação jurídica entre o trabalhador e o empregado e a onerosidade, ela possa ser totalmente afastada só porque a gente está numa sociedade tecnológica. Certamente, quando o entregador por aplicativo vai na sua casa,
isso acontece toda vez que eu faço um pedido, eu olho e penso assim, será que ele está aqui porque ele quer? Será que ele não quer salário, que ele não quer férias, 13º, fundo de garantia, proteção previdenciária? Será que essa não é o único jeito que ele consegue vislumbrar e que a sociedade permite dele se sustentar e sustentar a sua família? Então, na minha opinião, a gente pensar que a sociedade hoje, do ponto de vista do mundo do trabalho, é muito mais complexa, a gente tem que ver a questão da tecnologia, isso não pode afastar totalmente o que foi construído pelos trabalhadores e normatizado pelo Estado por séculos e séculos e séculos. A gente tem que pensar, isso é fundamental, adequar a legislação para que esses trabalhadores tenham acesso a direitos mínimos, tanto trabalhistas como previdenciários. Para mim é uma falácia dizer o seguinte, menos direitos e mais trabalho, ou menos direitos e mais emprego. A gente tem que ter direitos, emprego, dignidade, para estar num Estado democrático de direito no seu sentido mais amplo. Eu queria tocar nessa palavra dignidade, porque as mudanças na sociedade, elas são visíveis, né? E também desafios, tanto para a sociedade como um todo, mas também para o Estado, para as organizações, as empresas, né, que estão inseridas também nesse contexto de transformação e de mudanças. E a inclusão é um desafio, seja na sociedade, seja nas organizações públicas, privadas e nos diversos espaços em que as pessoas que precisam, né, ser incluídas, estão presentes. E uma dessas comunidades de pessoas é a comunidade LGBTQIA+, né, que enfrenta muitas dificuldades de inclusão no mercado de trabalho. E muitas vezes estão trabalhando, mas não estão trabalhando em empregos dignos. Fernanda, como a raça, o gênero e a orientação sexual ainda estruturam as desigualdades de acesso e permanência no mercado de trabalho? Bom, Arnaldo, primeiro, obrigada pelo convite de estar aqui conversando com vocês e a oportunidade de ouvir a professora Vitória também. Me tocou muito a fala dela, eu vou pegar um pouco o gancho aqui para entender um pouco essa transformação no mundo do trabalho, no contexto do trabalho, para a gente poder responder essa pergunta de elementos estruturantes que impactam necessariamente na inserção dessas pessoas que passam por um histórico de exclusão no processo de formação para o trabalho, inserção e desenvolvimento da identidade profissional, né? E aí é bom a gente salientar que são grupos que foram minorizados, porque o contexto do trabalho, ele tem interesses, tem categorias, tem normas, tem, né, elementos que precisam necessariamente viabilizar toda uma viés econômica e produtivista que compactue, né, com as personagens que vão as personagens que vão compor esse cenário precisam compactuar e viabilizar a organização desse sistema, né, e da forma como que os recursos produzidos a partir dessa força de trabalho serão organizados. Então, isso tudo tem muito a ver com como essas pessoas vão conseguir pensar, vislumbrar, né, a construção das suas identidades profissionais e, quem sabe, né, a inserção delas. E, historicamente, o que a gente vai ver é que esses grupos que foram esses grupos minorizados, e eu gosto de usar essa palavra para a gente entender, né, que não são poucas pessoas, é um número muito expressivo de pessoas. Né? É um grupo de pessoas que passam por um processo de exclusão e isso, de alguma maneira, atravessa as suas possibilidades de construção de uma identidade profissional e, consequentemente, sem acesso aos devidos recursos, acabam, né, se colocando numa posição de vulnerabilidade até social em muitos momentos, né? Então, quando a gente fala
nessa construção desses sujeitos, de como a gente pode pensar, né, nessa experiência de inclusão, necessariamente a gente tem que ver essas estruturas. E o que a professora Vitória trouxe, né, desse lugar, quando ela perguntou, me identifiquei muito quando ela fala sobre, poxa, o que esse entregador está pensando quando ele vai lá? Será que ele realmente não quer a garantia de direito? Né? Será que ele não quer realmente se inserir, né, uma garantia de direitos, né, fundamentais aí sobre a dignidade, a manutenção da dignidade daquela ocupação que ele, né, tá ofertando sua força de trabalho em troca de uma remuneração e de outros benefícios, né? E aí a gente vê todo um avanço não queremos mais a CLT, né, um menosprezo da CLT, e que quando a gente olha para esses grupos vulnerabilizados, isso também atravessa a subjetividade deles, do tipo, mas será que eu vou, né, sair dessa condição ou do desemprego ou de um emprego altamente precarizado para buscar, sei lá, né, ser um atendente de caixa ou algum trabalho que também passa por uma precarização, mas necessariamente ainda a gente tem, né, o mínimo ali dos elos de uma garantia de direitos, que sim, precisam de transformação, mas que cada vez mais tem sofrido uma narrativa de desprendimento desses direitos, como ela bem colocou. Por mais que eu seja professora de psicologia, eu venho de um campo que é muito necessário a gente entender o contexto para entender como isso atravessa a subjetividade dessas pessoas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de pessoas trans que se inserem, né, que a gente busca por políticas afirmativas, por, né, desenvolvimento de competências para uma construção de uma identidade profissional, a gente passar por essas temáticas, a gente precisa falar sobre o contexto do mercado de trabalho, o quanto que ele normatiza, o quanto a gente precisa dialogar com essas empresas para construir espaços seguros de acolhimento e de reconhecimento das especificidades dessas pessoas, para, paralelo a isso, e também debatendo isso a nível de políticas públicas para uma garantia de direitos. A política pública, então, ela é fundamental para essa garantia. Sem dúvida. Né? E aí entra o papel do Estado organizando esses interesses públicos e privados, né? Na minha opinião, o grande problema do Brasil e de países em desenvolvimento é entender que as políticas públicas sociais, elas têm caráter de governo e não caráter de Estado. Quando a gente pensa, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto do Idoso, no Estatuto que envolve os deficientes, são políticas públicas de Estado e não políticas públicas de governo. Então me assusta um pouco que a gente vê no Brasil em relação à população de transexuais, homossexuais, colocadas no alto e embaixo conforme o governo que se coloca, quando o correto seria eles estarem incluídos em políticas sociais, políticas públicas sociais estatais. Na minha opinião, por exemplo, eu entendo que deva haver nas empresas uma cota legal, como existe com os deficientes, que se encaminha, inclusive, em relação às mulheres, também para essa população que é marginalizada. Aí, assim, vem um governo, o governo cria a igualdade. Vem outro, coloca no século XVIII. E assim, a gente... Entra numa agenda política, né? E não pode, isso não pode. A gente está falando de dignidade da pessoa, a gente está falando de políticas públicas sociais que não atendem só as pessoas consideradas individualmente ou os grupos. Atende também o setor econômico. A gente só pode pensar num país desenvolvido e pegar lá o postulado que a gente tem na Constituição, que fala do valor social do trabalho e da livre iniciativa, a partir do momento em que a livre iniciativa não leve só vantagem e que haja um equilíbrio material de tudo isso. Então, as nossas políticas públicas, elas são muito voláteis, elas são muito líquidas, elas se perdem
de governo a governo. Isso não pode E acontecer. muitas vezes é vendido para a população, para todos nós, que essas políticas públicas elas têm como objetivo romper barreiras, quebrar as barreiras, né? Mas nós sabemos muito bem que, no que diz respeito ao comportamento humano e às relações humanas, são muitas as barreiras construídas, né, socialmente, né? Não é somente uma barreira legal, mas também tem outras barreiras que estão aí subjacentes a essas relações. Se você me permite, Arnaldo, se a gente pegar, por exemplo, o Estatuto do Deficiente. O Estatuto do Deficiente, ele é uma mera formalização de uma luta de anos e anos e anos. Se for pegar e olhar o ECA, é a mesma coisa. As políticas públicas, elas não decorrem de presentes. Elas decorrem justamente da luta dos grupos sociais, das organizações não governamentais, da universidade, sociais, né? Sabe? Dos movimentos sociais. Quais as principais barreiras, Fernanda, a comunidade LGBTQIA+, enfrenta para acessar o mercado de trabalho, para ingressar no mercado de trabalho, Bom, para permanecer, né? Quando a gente fala de comunidade LGBTQIA+, a gente está falando de debates de gênero e sexualidade. E eu acho importante pontuar aqui o que a Vitória trouxe de aspectos que podem ser políticas sociais, que podem ser políticas públicas, né, que são construídas com vieses identitárias, mas que estão ainda pouco atreladas a um nivelamento que vai ter uma estrutura, de fato, né, a médio e longo prazo de ação, né, que esteja vinculado, de fato, ao histórico desse movimento social que traz, né, no bojo as suas necessidades, né, e tem nessa construção de uma política pública a possibilidade de ser escutado e essas referências, essas necessidades serem indicadas. Eu acho que isso é um ponto operacional muito importante que a gente precisa considerar. Então, quando a gente fala da população LGBTQIAPN+, que ele, né, toda a sopa de letrinhas com que compõe, a gente está falando de aspectos de marcadores sociais que envolvem expressões de gênero e sexualidade. E por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa considerar as especificidades e a história, né, das vivências das sexualidades, em que, por exemplo, quando a gente fala de quando a gente fala de orientações sexuais dissidentes, né, que não são normativas, não são heteronormativas, né, a gente precisa entender quais os impactos disso quando a gente fala de inserção no mercado de trabalho. E quando a gente vai para a população trans, que aí a gente está abordando as questões de identidade de gênero, a gente tem elementos na construção da história da luta, dos movimentos sociais de pessoas trans, né, que tem o elemento do trabalho e da inserção para o trabalho é um desafio imenso, né, porque necessariamente a gente fala de uma exclusão total, né? E quando a gente fala das questões de sexualidade, das orientações sexuais não hegemônicas, né? Eu uso assim para abordar o tema, a gente observa uma outra forma de acolhimento no mercado de trabalho, né? Aquele papo do tipo, se ele não parecer muito, né, que ele é homossexual, então tá tudo bem. Né? E um certo mecanismo perverso na estrutura do trabalho, no contexto do trabalho, que inviabiliza uma autenticidade do sujeito e ele busca necessariamente trazer uma adaptação diante das suas questões identitárias de gênero e sexualidade para que ele possa minimamente se inserir nesse contexto. Isso é um ponto importante. Então, a gente precisa entender que esses sujeitos, eles... para poderem se inserir nesse contexto, o principal desafio é que necessariamente, se a gente não muda a estrutura desse contexto, eles, para estarem lá, eles vão perder uma autenticidade em relação ao que se debate, que eles trazem enquanto a construção das suas identidades, seja a identidade sexual, no caso da orientação sexual, ou da identidade de gênero. Existe uma estratégia organizacional que é de engajamento à cultura
da organização. Então, as organizações, elas têm as suas culturas, o seu jeito de ser, né, o seu jeito de fazer, os seus valores. Mas é interessante o que você traz, Fernanda, a questão dos estereótipos. A comunidade LGBTQIA+, ainda tem esse outro peso, né? Ela é diversa? Né? Diversa. Quando a gente fala da população trans, a gente está falando de uma agenda de necessidades, de pautas, quando a gente envolve o movimento social e a busca a luta por garantia de direitos dessa população, que na história do movimento LGBT, elas nascem, né, um pouco misturadas na década de 60, mas elas vão criando, não digo sua dissidência, né, mas vão criando suas autenticidades para garantir as necessidades de cada experiência e cada expressão ali trazida, né? Então, isso precisa ser conhecido. E quando a gente fala, por exemplo, da construção disso dentro de uma cultura organizacional, primeiro, volto a dizer, ela não está destacada. Eu brinco com os meus alunos que cultura organizacional não está voando na estratosfera. Ela tem um contexto, ela tem, né, tem uma regulação de uma política pública, de inserção de trabalho, tudo isso precisa ser considerado. Ela sofre influências da cultura nacional, né, e que são pontos que, quando a gente pensa na Constituição, no que compõe uma cultura organizacional, são elementos que também interferem nesses pressupostos, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de uma construção de uma política afirmativa, né, de inserção de pessoas LGBTQIA+, ou mesmo de uma inserção de mulheres em cargos de liderança, eu preciso ver quais os valores e crenças que estão sendo compartilhados naquela cultura organizacional. Porque senão eu faço quase que uma revitimização, né? Eu coloco a pessoa exposta a um cargo de liderança, mas que pouco ela tem ali aberturas e procedimentos, tanto oficiais quanto oficiosos, para poder desempenhar aquele cargo, né? E ela acaba passando por situações de preconceito, né, microviolências, entre aspas, ali no cotidiano de trabalho, em detrimento de uma cultura que não corrobora com as necessidades que compõem a identidade daquele sujeito. E é uma cultura que desconsidera o princípio constitucional. Sem dúvida. Não é? E, Maria Vitória, como esse princípio constitucional da dignidade humana, ele se aplica nas relações sociais e relações de trabalho? A dignidade da pessoa humana é um grande princípio da Constituição Federal. Ele é um princípio de direito humano que a gente vai pegar e encontrar na nossa Constituição. E ele vai irradiar todas as relações, inclusive as relações horizontais entre particulares, as relações entre os particulares e o Estado. Ele vai se exteriorizar no mundo do trabalho na questão da isonomia, como ela está colocando, pouco importa se é homem, mulher, a gente está falando de um trabalhador. A gente está falando de um trabalhador que tem o direito social ao trabalho e ele precisa ser protegido para conseguir o seu sustento e o sustento da sua família. Certamente a maior parte da população mundial não trabalha por esporte, trabalha para sobrevivência. Agora, o prisma da dignidade no trabalho, ele obriga que as empresas estabeleçam regramentos internos de respeito, que se coadunem com os direitos sociais, a não discriminação, o tratamento não assediante. E aí, pouco importa se é assédio moral, se é assédio sexual, as pessoas têm que ter os seus momentos de lazer, as pessoas elas têm que ter um momento de desconexão. A gente vive no século XXI uma alta conexão. Ninguém consegue se desligar do seu celular, e quando você não consegue se desligar do seu celular, você não consegue se desligar do seu empregador. Se antigamente a gente tinha uma linha muito definida no que era o mundo do trabalho e o que era o teu mundo fora do trabalho, hoje essa linha ela é totalmente borrada. Em alguns momentos ela inclusive se mistura. Em razão disso, quando a gente pega e pensa em dignidade, a dignidade no trabalho é tudo.
é o jeito que o empregado é tratado. E isso não é o que a gente escutava falar 50 anos atrás. Ah, o meu empregador me xingou, o meu empregador berrou comigo. Basta um olhar para pegar e te transformar na última poeirinha lá do chão. Se a gente pegar e abrir os jornais ou procurar nas redes de empregabilidade, geralmente vai ter lá homem, mulher. Não, é trabalhador. É trabalhador no sentido máximo. E a dignidade passa por aí. A dignidade passa em ter direitos, que esses direitos sejam respeitados. E, na minha opinião, o direito do trabalho, ele só existe por isso, ele vai continuar existindo para fazer esse tipo de regulação. Essa temática é muito rica, né? Nós iniciamos falando de Estado, passamos pela comunidade LGBTQIA+, mas nós temos um bloco aqui no nosso Se Liga no ENAD, que são as perguntas que vocês, estudantes, nos encaminham para que as nossas convidadas, para que os nossos convidados respondam para vocês. Fernanda, tem uma pergunta, uma questão, na realidade, do ENAD de 2022, e que fala sobre a comunidade LGBTQIA+. Eu vou ler e gostaria que você fizesse um breve comentário de como o estudante poderia responder essa questão. Tá? É uma questão dissertativa, portanto, ele teria que dissertar sobre. Apesar dos avanços legais, pessoas LGBTQIA+, ainda enfrentam exclusão, assédio e desigualdade no acesso ao trabalho formal. Considerando o papel do Estado, da educação e das empresas, explique como políticas públicas, cultura organizacional e formação ética podem contribuir para a promoção da diversidade, da equidade no mercado de trabalho e da inclusão de pessoas LGBTQIA+. Bom, acho que alguns pontos que a gente já trouxe aqui são elementos importantes, né? Entender que a cultura, a gente é preciso avaliar os pressupostos da cultura, da cultura organizacional, onde essa cultura ela tem valores e crenças, né? Esses pressupostos têm valores e crenças que viabilizam e reconhecem a história de vida desse trabalhador. Então, quando a gente está falando de um trabalhador LGBTQIAPN+, LGBTIA+, a gente está falando de um histórico onde a orientação sexual dele não era um elemento que necessariamente ele precisava adaptar, né, enquanto algum atravessamento ali no cotidiano de trabalho para poder minimamente acessar o contexto de trabalho. E outro ponto importante, que a construção de políticas de inserção desse trabalhador reconheçam essas especificidades. Então, se a gente está falando de garantia de uma dignidade desse trabalhador, eu preciso entender as especificidades desse trabalhador, a história desse trabalhador, né? E do grupo social ao qual ele faz parte e as vulnerabilidades que esse grupo acabou apresentando. E aí, quando a gente pensa na construção de políticas públicas para esse trabalhador, esses pontos precisam ser considerados. Precisa-se pensar em caminhos de minimamente nivelamento, né, para trazer uma proposta de equidade de inserção, né, desses trabalhadores. A ideia aqui, eu acho que na hora de responder a pergunta, não é pensar em uma construção de políticas públicas que seja que favoreça, né, que, digamos assim, os diferencie, os destaque. Não é essa a questão, né? Eu acho que engloba um pouco do que a professora Vitória está falando, de uma construção de política pública que busca a dignidade humana, mas que quando a gente pensa em dignidade humana, a gente precisa obrigatoriamente reconhecer que a diversidade de pontos de partida precisa ser uma referência importante no momento em que a gente constrói políticas públicas. Né? E a gente no campo da psicologia, às vezes fica muito centrado nesse olhar muito da subjetividade enquanto um elemento individual, e retomo aqui, né? As individualidades, elas se desenvolvem num contexto social. Então, para responder essa pergunta, obrigatoriamente a gente precisa trazer elementos desse contexto social, das especificidades que essa subjetividade se desenvolve,
né? E a relação entre elas. Isso é um ponto crucial para poder construir essa narrativa aí do texto. Ou seja, né, o conceito de cidadania, de diversidade, direitos humanos, de ética, precisam emergir nessa resposta. Exatamente. E ao mesmo tempo, o quanto isso atravessa o desenvolvimento da subjetividade dessas pessoas. Legal. Isso que eu brinco, a subjetividade, tanto quanto a cultura organizacional, ela também não está voando na estratosfera. Ela se desenvolve no meio, ela se desenvolve na interação com outras subjetividades, com regras, com normas, e isso tudo, de alguma maneira, vai trazendo toda essa estratificação social para a vida em sociedade, de fato. Né? Maria Vitória, nós recebemos uma questão também da prova de 2022. Eu acredito que seja a prova de direito, mas como é uma questão de formação geral, pode estar presente em todos os cursos também. Tá? A promoção da diversidade nas organizações e na sociedade tem relação direta com os direitos fundamentais. Neste contexto, o papel do Estado e das instituições é: letra A, priorizar o desempenho econômico das empresas independente das práticas inclusivas. Letra B, tratar a inclusão como uma escolha voluntária das organizações sem interferência estatal. Letra C, assegurar políticas públicas e instrumentos legais que garantam igualdade de oportunidade e combatam discriminações no acesso ao trabalho. E letra D, restringir a atuação de movimentos sociais e coletivos da diversidade. Essa é fácil. Letra C. Restringir jamais. Quando a gente olha essa temática do ponto de vista da ética, eu acho que é meio, entre aspas, ninguém pode ficar para trás. A sociedade, ela é inteirinha, ela tem que se colocar de forma inteira, onde ninguém fique para trás. Então, restringir, fazer qualquer tipo de restrição é um absurdo. As políticas públicas, elas devem ser amplas, devem ser discutidas do ponto de vista do papel dos atores sociais envolvidos. A gente tem o Estado, a gente tem os empresários, a gente tem os trabalhadores, tem as instituições de ensino, porque não dá para separar a educação do trabalho, do mesmo jeito que não dá para separar o trabalho da educação. Os direitos sociais, os direitos fundamentais, eles estão todos encadeados. São eles que lapidam a verdadeira significância do princípio da dignidade da pessoa humana. Meninas, foi um prazer discutir essas temáticas com vocês. E assim, a gente poderia passar horas conversando, mas eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer pelo aprendizado, né? Então, se a gente for assim coletar alguns temas, né, a comunidade minorizada, não é? Então é interessante quanto que a gente aprende, né? Então a gente queria agradecer a presença de vocês, agradecer a contribuição de vocês para que os nossos estudantes possam ter, né, bons rendimentos, bons resultados no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Eu gostaria também de agradecer a vocês, porque hoje nós aprendemos que trabalho é um direito fundamental da dignidade humana. Mas a inclusão é uma obrigação social e é o papel do Estado garantir que essa obrigação seja cumprida pelas empresas e também pela sociedade. Até o próximo. Se liga no ENAD.